Em tempos antigos, quando o mundo estava coberto de mistérios e as vozes dos profetas peregrinavam pelos desertos de areia quente, havia uma nação que tremia diante de seus inimigos. A terra de Israel, sob a ameaça dos filisteus, buscava coragem nos cânticos dos antigos e na esperança dos jovens. Entre os filhos escolhidos, um jovem chamado David pastorava as ovelhas de seu pai em Belém. Sua figura era modesta, seu tamanho diminuto diante dos guerreiros, mas seus olhos brilhavam com uma determinação indomita. Desde pequeno, David ouvirá as histórias de seu povo sobre o Deus de Israel. Do outro lado do vale escarpado de Elá, o exército dos filisteus se avultava, e entre eles, uma sombra gigantesca se erguia, e Golias, um colosso de força e arrogância, desafiava as fileiras de Israel com voz trovejante. Sua armadura reluzia como ouro ao sol, e sua lança era um tronco de robusta madeira. Por 40 dias, Golias garganteava palavras de desprezo, esperando que um bravos entre os israelitas ousasse enfrentá-lo num duelo mortal. O medo encharcava o acampamento israelita, as almas vacilavam entre a coragem e o desespero. Entretanto, foi o jovem David que respondeu ao desafio. Em meio aos murmúrios do exército, David se apresentou ao rei Saul, cuja coroa parecia pesar não apenas de ouro, mas de dúvidas. "Deixe-me combater este filisteu", disse David, sua voz clara e firme como o rio Jordão. Inicialmente, Saul hesitou, mas ao ver a fé ardente nos olhos de David, cedeu. Recusando a armadura do rei, que lhe era tanto simbolicamente quanto fisicamente grande demais, David escolheu suas armas com sabedoria, em 5 pedras lisas do riacho, escolhidas como uma oração silenciosa. Sua fé não estava no aço, mas no Senhor dos Exércitos, aquele que o protegeu do leão e do urso. Assim, David desceu ao vale, a veste simples dançando no vento, sua imagem contrastando com o gigante que se aproximava. Golias, ao vê-lo, ridicularizou sua figura singela, zombando do garoto que ousara enfrentá-lo sem uma espada. Mas David, com voz calma e poderosa, respondeu ao desafio de Golias. Com um movimento hábil e destemido, David girou seu estilingue. Uma das 5 pedras encontrou o caminho certeiro entre os olhos de Golias, como uma flecha guiada pelo destino. O gigante vacilou, sua oclocracia destruída pela pureza de uma fé inquebrantável. E diante dos 2 exércitos, Golias tombou. O silêncio engoliu o campo de batalha, seguido por um grito avassalador de vitória do povo de Israel. A história de David e Golias se tornaria eternamente um símbolo de superação, fé e da inexplicável força que reside na coragem daqueles que acreditam. David acendeu uma chama de esperança. Com isso, David não apenas derrotou um adversário temível, mas acendeu uma chama de esperança que arderia para sempre nos corações de sua nação. E assim, sob a luz das estrelas que testemunharam tal façanha, os profetas continuaram a cantar suas canções, espalhando a lenda do jovem pastor-herói.